Olá, eu sou o Vitor Gamboa, bem-vindos a este vídeo. No vídeo anterior estivemos a ver esta fórmula contar se.s que estivemos a construir aqui nestes três campos. Estivemos a ver como iríamos partir a nossa fórmula em duas, aqui inclusivamente com um parágrafo. É uma fórmula bastante longa devido a ter referências de estrutura que normalmente são mais longas, porque estamos a fazer referências aos nomes das tabelas, são chamadas as referências de estrutura. Depois tivemos a ver como colocávamos aqui o critério entre aspas, no caso destes dois campos, deste primeiro e deste, iríamos colocar a palavra-chave entre aspas, e no terceiro campo iríamos colocar a palavra anulado com o caractere universal, ou seja, qualquer frase que contenha a palavra anulado será considerada aqui para ser então contada a fatura. Neste segundo vídeo ficamos de ver então o porquê de haver aqui nesta aplicação, e poderá haver outros motivos diversos, que esta fórmula agora vai ser corrompida. Já vamos ver, eu vou executar aqui na aplicação uma ação, vou limpar tudo. E agora reparem, vamos novamente aqui à fórmula e reparem como a fórmula foi corrompida. Ou seja, aquela referência à tabela totais desapareceu completamente. Porquê? Porque a aplicação aqui nesta tabela totais, onde deveria estar aqui nesta folha, ela foi limpa. É uma tabela que depois é criada em tempo de execução, digamos assim, a linguagem programática, que significa que é algo criado pelo código VBA desde o início. Portanto, ela vai criar aqui a tabela, vai-lhe dar o nome, vai-lhe dar os campos e depois irão aparecer aqui os dados dessa tabela, tudo feito pelo código VBA. Quando a aplicação limpa, a tabela desaparece. Isto às vezes acontece por vários outros motivos e há uma solução para isto. Portanto, nós tivemos com aquele trabalho todo a construir aquela fórmula grande e agora teríamos que reconstruir novamente aqui. Inclusivamente não temos a referência, a nossa referência desapareceu. Se eu colocar aqui, vamos ver, eu reservei aqui a fórmula, eu reservei aqui as fórmulas, uma cópia das fórmulas com apóstrofe. Reparem como eu coloquei aqui um apóstrofe para, digamos assim, bloquear aqui a fórmula. Isto passou a ser um texto, ok? Um texto normal, e ela então não desaparece, mas também não calcula nada porque é apenas um texto. Como é que então nós resolveríamos o nosso problema? Antes de mais, eu vou chamar aqui novamente então a nossa entidade. Portanto, a nossa entidade foi buscar novamente os dados à base de dados histórica. E reparem aqui na tabela totais como ela foi reconstituída. Portanto, já temos aqui a tabela totais com os campos, mas a nossa fórmula continua corrompida. Reparem, porque não há nada aqui que tenha reparado este ref. Vamos então, agora aqui novamente aqui esta fórmula. Eu tinha colocado aqui um se.r, depois já vamos ver, eu só vou copiar a fórmula a partir daqui. Copiar. Vamos então repor aqui a fórmula. Enter. Vamos deixar aqui estas, porque agora a intenção acaba por ser da mesma forma, depois já copiamos para baixo. E agora, o que é que nós temos que fazer para que estas referências aqui não desapareçam? Portanto, esta tab estado de desconto e esta tab NIF emitente aqui, para que isto não desapareça. Então, é muito, muito simples. Agora, vamos aprender aqui uma das funções mais extraordinárias que o Excel tem, que é a função indireto. Esta função transforma aquilo que é texto em referência. Eu depois poderei fazer um vídeo mais completo a explicar isso. Nós temos aqui uma referência que, quando ela desaparece ali na tabela, isto passa a ser um ref. Ela é substituída automaticamente por um ref. A função indireto, portanto, eu vou colocar a função indireto, vamos exemplificar. Indireto. E agora, isto que é uma referência mesmo, vamos transformá-lo em texto. Para transformarmos em texto, temos que colocar entre aspas. Ok? Indireto e fechamos parênteses. Então, o que é que isto significa? Significa que, através da função indireto, vamos transformar este texto, que agora é um texto que está entre aspas, numa referência. E quando, reparem que, se eu, vamos colocar agora no resto aqui, vamos colocar aqui, indireto, entre aspas, no final aqui da nossa referência, entre aspas, fechar parênteses, e agora vou fazer mais rápido.
Já coloquei então o indireto em todas as nossas referências, em que a nossa referência ficou então entre aspas dentro da nossa função indireto. Isto serve para duas coisas, serve para resolvermos este problema que nós temos aqui e também serve para tornar esta referência absoluta, porque não há nada que vá mudar este texto, mas este texto irá passar a ser interpretado por uma referência na fórmula através da função indireto. Vamos exemplificar então limpando aqui o nosso painel e reparem, nós já não temos aqui a tabela totais, mas a nossa fórmula agora devolve-nos um ref aqui no resultado, mas aqui continua íntegra, nada a destruiu, por isso é que agora era necessário colocar aqui um se.erro, né? Envolvemos a fórmula toda no se.erro, ponto e vírgula, se.erro faz nada, fechar parênteses e temos aqui. Vamos agora chamar novamente a nossa entidade e reparem como já temos aqui o resultado. E a nossa fórmula continua íntegra. Agora, só teríamos então que copiar para baixo. Aqui iríamos pôr registado, iríamos pôr pendente. E temos as nossas 3 fórmulas reconstituídas. Vamos testar novamente, limpar, e reparem como não nos devolve nada porque colocamos aqui a função se.erro, a função indireto para transformar isto numa referência, portanto este texto aqui numa referência, portanto que está entre aspas, e podemos então limpar aqui o nosso painel, a tabela vai desaparecer, mas a nossa fórmula fica completamente íntegra e não é, digamos assim, destruída. Bom, e para este vídeo então é tudo. Espero que tenham gostado. Compartilhem, cliquem em gosto no YouTube, no Facebook. E já sabem, não existem missões impossíveis no Excel. Vemo-nos num próximo vídeo.